Então a gente tem agora uma ideia de tabs muito elegante para colocar e organizar nossos conteúdos HTML. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Code Drops aqui no canal, e hoje nós vamos fazer uma ideia de organizar um conteúdo dentro de uma página, onde a gente pode organizar através de tabs. Tem vários métodos de organizar, né? Mas às vezes você vai querer mostrar algum tipo de conteúdo que não cabe, ou você não quer deixar em lista grandão, mas você quer deixar dentro de tabzinhas, como tabs de navegador, onde você vai clicando e ele vai mostrando o conteúdo que tem ali. Bora codar então, que a gente já vai ver como que funciona. Abrindo aqui o CodePen, eu vou começar dropando o primeiro código aqui, que é o HTML, tá? Vou só diminuir um pouco para a gente ver o HTML meio que por inteiro. Legal? O que é que eu estou fazendo nesse HTML aqui? Bem tranquilo, eu estou só imaginando de conteúdo como se a gente fosse falar como que funciona você ensinar online com 3 passos, né? Prepare, que é preparar, produce, que é produzir, e delivery, que é entregar, né? Como que funcionaria a entrega. Então, quando eu clicasse no prepare, ele ia mostrar esse conteúdo aqui para mim, ó. How to prepare content. Então, como preparar um conteúdo, né? Então, você vai precisar de bastante pesquisa, organização de ideias. Quando eu clicasse no produce, ele vai mostrar isso daqui. Então, para produzir, então, eu preciso desenvolver a minha ideia, gravar. Para gravar, vou precisar de som, câmera, luz, computador. E para entregar essa ideia, então, eu posso escolher qualquer mídia digital, como YouTube, Twitter ou Instagram, beleza? Então, essa ideia mais ou menos. O que eu tenho aqui em termos de estrutura HTML? Vamos analisar agora a nossa estrutura HTML. Eu tenho aqui uma page, uma div, que eu coloco o ID dela de page. É óbvio, aqui temos o body, mas ele não está aparecendo, mas tem aqui no CodePen, tá? Então eu tenho uma div page e tenho dois elementos, o header e o main. No header eu tenho o H1 Online Teaching, que é essa parte aqui. Show de bola? No main eu tenho todo o restante do conteúdo. Todo esse restante do conteúdo está dentro de uma div que eu chamo ela de tabs, coloco o ID de tabs. E dentro dessa div ID tabs eu tenho então outros 2 elementos, outras 2 divs contendo os nossos links, que são esses botões, olha só, os botões, beleza? Eu vou até tirar essa parte aqui para colocar depois com vocês, aqui ó, vou tirar para ficar assim, e eu coloco depois. E o tab content, tá? Que é essa parte aqui contendo seções, então que seriam as seções aqui, beleza? Então como que vai funcionar daqui a pouco? Daqui a pouco eu vou comparar esse data ID prepare, tá? Com o ID que tem aqui dentro desse tab content. Então vou procurar e na hora que eu encontrar esse prepare, eu vou então falar que é para ele fazer alguma ação, no caso, aparecer, né, o conteúdo. Vamos ver certinho, né, exatamente como que vai funcionar isso, mas só para você entender que esse data ID que eu coloquei aqui, ele vai ser a minha referência desse outro elemento, é um jeito de referenciar um elemento. Não funciona assim automaticamente, eu preciso arrumar lá no JavaScript e eu vou arrumar no JavaScript daqui a pouco. Tudo bem? Então essa é a parte do HTML que eu tenho aqui. E na parte do style, eu quero começar dropando um código aqui, que ele vai simplesmente importar a fonte Roboto. Ele vai colocar algumas cores padrão, que eu gosto aqui, eu acho legal. Ele vai resetar alguma parte aqui do CSS, colocando margin, padding 0 e box size border box, tudo bem? Quando eu coloco esse asterisco, ele está se referenciando aos elementos. E, além dos elementos, eu também quero que no button e no input ele aceite o Roboto. Quando eu coloco assim, ele funciona para colocar a família de fonte que eu quero, que é a Roboto, ou então sans serif, se ele não tiver a Roboto. Só isso, bem tranquilo, né? A parte do body que eu vou colocar é esse código aqui. Opa, ficou um carinha errado aqui. Na parte do body, eu vou ter então, deixa eu só fechar isso aqui, eu nem percebi que estava ali. Na parte do body, eu vou estar então colocando uma altura máxima nele e vou colocar uma cor de fundo preta e a cor de fonte como branca. Bacana? Na parte do header, eu vou querer colocar isso aqui. A parte do header eu estou então alinhando ele ao meio, isso é o mais forte que a gente consegue ver ali, que é o text align. Estou colocando um padding, margem top aqui em cima, né? Então um espaçamento de cima, e também falando que ele tem uma altura de 100 pixels, além da cor dele, que será essa cor laranjado, tá bom? Você pode ir brincando com esses elementos aí, vendo o layout do jeito que você achar mais interessante. Para mim assim tá ficando bem legal. No main, eu só estou então ajustando ele ao meio, para que ele fique bem aqui ao meio, e falando que a largura dele é de 320 pixels, ok? Então ele só vai ter uma largura de 320 pixels e fim de papo, tá bom? Se eu não quiser essa rolagem aqui quando ele chegar a 320 pixels, é o momento onde eu posso dar uma flexibilidade nessa
caixa colocando max width. Só não vou colocar porque 320 pixels, eu imagino que um dispositivo menor que isso fica bem complexo mesmo de se trabalhar. Beleza. Agora, vou colocar aqui a minha parte do meu tab links aqui, ó. Esses carinhas aqui, o que contém eles, na verdade, né? O que contém eles, deixa eu só ver que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, fiz. Aqui, ó, pronto. No tab links eu só vou colocar o margin bottom, tá? Então para ele dar esse espaçamento entre os elementos aqui. E agora o meu button é onde vai ser uma ideia bem bacana do botão, onde a gente vai começar um layout mais bonito para essas tabs aqui, tá? Então a parte de tabs começa agora com esse button. E o que a gente está fazendo nesse button então? Então a gente está colocando uma cor branca nele, forçando que a cor seja branca mesmo, tirando as bordas e o fundo, porque borda e fundo já vem por padrão nos botões. Estou falando que o texto seja em caixa alta e o tamanho da fonte seja de 12 pixels. Tá? Colocando aí um preenchimento interno entre eles de 16 pixels. Então temos um preenchimento por aqui assim ao redor deles. Outline eu tiro, mas ao tirar o outline eu preciso de uma estratégia visual para a pessoa saber que ela está clicando ou passando o mouse em cima e tudo mais, tá? Para essa estratégia eu vou usar o nosso pseudo-elemento after, tá? E eu vou colocar um pseudo-elemento after dentro do botão, ou seja, dessa forma aqui. Lembrando que para eu usar um pseudo-elemento after eu preciso ter um conteúdo, ok? E no conteúdo pode ser vazio, não tem problema, mas aí eu consigo fazer altura, largura, consigo fazer, nesse caso estou fazendo um posicionamento, vou colocar aqui em 100% para você ver eles aparecendo aqui na tela. Ó, apareceram todos. Como eu estou mexendo com um posicionamento absoluto, eu posso colocar no bottom, eu posso colocar no top se eu quiser, e ele está absoluto, ó, no top ele vai vir aqui para cima, ele está absoluto referente ao pai dele, que é o button. Como que eu sei disso? Por causa desse position relative que nós colocamos aqui. Position relative, ele está querendo dizer o quê? Se eu não tenho position relative, na verdade ele vai ficar então, olha, absoluto na página toda. E não é o que eu quero, né? Até poderia querer, depende muito do layout que eu quero fazer, mas não é o caso visual que eu preciso. O caso visual para o botão, então eu preciso que ele fique absoluto relativo ao pai dele. Tudo bem? Então qualquer position diferente do padrão aqui do HTML que eu colocar em outro elemento, ele vai procurar o próximo, e o próximo aqui mais perto de todos é realmente o pai dele e tá show de bola. Tá bom? Então, coloco uma cor ali que é o laranjado e adiciono uma transição. Essa transição é justamente para quando está em 0%, olha ali, ou 100%, ele faz essa transição. Eu inicio ele como 0%, porque quando eu passar o mouse em cima dele, então eu vou até colocar aqui assim, ó, aqui, quando eu passar o mouse em cima do botão, e por isso hover, eu quero que ele pegue o elemento after e coloque uma largura de 100%. Além do mais, teremos daqui a pouquinho o botão com a classe ativa, tá? Que seria o botão que estaria ativo. E aí então ele vai pegar também o elemento after e vai colocar aqui dentro, tá? Só uma informação para quem não entende muito do elemento after, do pseudo-elemento. Se eu colocar o meu F12 e se eu procurar aqui esse elemento, você vai ver que dentro da tag button eu tenho um elemento pseudo chamado after. Se eu tiro isso aqui, ó, vou remover isso daqui, de fato ele não vai existir. Ó. Dentro do button não existe mais nada senão esse prepare. Aí ele já fecha o button, acaba e já vai para o próximo. Tá bom? Então o CSS está colocando um elemento HTML para mim, ok? E chamando de after, colocando ele dentro do botão. Beleza? E after ele vem justamente depois dos conteúdos do botão. Se eu colocar aqui before, ele vem antes do conteúdo que tiver dentro do botão. Suave na nave, né? Então tá, outra coisa que eu vou fazer aqui é uma ideia, mais tarde, eu vou fazer uma ideia de animar isso aqui. Por enquanto, tá show de bola, vamos partir para o CSS agora, que é o que importa para dar dinamismo aqui às nossas tabs, tá? Então, o que eu quero pensar com você é o seguinte, sempre quando eu tento trazer para vocês os códigos aqui com mais clareza possível, eu faço comentários, eu procuro deixar mais claro possível o que a gente está fazendo e indico muito para quem está iniciando que continue fazendo comentários, faça bastante comentários no seu código para que você possa revisitar e estudar. Claro,
cada um tem o seu tempo, cada um já sabe o que pode ou não pode. Se você não precisa mais de comentários no seu código, tá show de bola, você só precisa fazer um código bem legível para as outras pessoas. E é isso que eu quero mostrar para você. Vai chegar um momento na sua carreira que você já pode parar de colocar muitos comentários e fazer um código um pouco mais organizado e legível. Então esse código de hoje, do Code Drops, eu vou procurar deixar ele um pouquinho mais mastigado em termos de organização do código. Então uma das primeiras coisas que nós precisamos organizar aqui, por exemplo, é a busca que a gente faz no HTML, né? Na parte quando a gente usa a DOM no JavaScript para puxar alguma coisa do HTML, para pegar, por exemplo, o clique, os elementos que eu tenho aqui, os elementos que eu tenho aqui, eu vou organizar isso tudo dentro de um objeto, tudo bem? Vou chamar esse objeto de HTML, tá? E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, os links. Quem são os links? Os links serão isso daqui das minhas tabs, tudo bem? Então, para isso, document, query selector, e aqui eu vou procurar pelo tab links, tudo bem? Além do mais, eu preciso também do meu contents, tá? Que são os conteúdos que está no tab, acho que é tab content que eu coloquei, né? Vamos dar uma olhada? Margin main, tab content, beleza? Então eu estou pegando esse cara e esse cara. Então eu estou pegando a caixa principal, tudo bem? A caixa principal. Show de bola. Já que eu estou pegando a caixa principal, eu vou abrir aqui para você o console desse carinha aqui. Deixa eu até ver se eu não estou esquecendo alguma coisa. Então aqui eu só quero ver o que acontece se eu chamar aqui no console log o html.links. Se ele vai mostrar para mim o links. Tá aqui. Então ele pegou o que eu queria e o HTML contents. Vamos ver? Beleza, ele pegou tudo que eu queria. Show de bola? Tá bem organizado do jeito que eu queria. Eu só vou aproveitar esse momento para fazer uma honra ao jQuery. jQuery é o famoso jQuery que ajudou a gente por muitos anos. Para fazer essa busca aqui, a gente usava muito o jQuery. E como será que funcionava antigamente? Eu quero aproveitar esse momento, além de fazer essa honra a ele, para a gente poder também revisar um pouco sobre como que funciona a ideia do this, quando a gente está mudando o contexto das coisas. Vamos lá. Vou fazer uma const $. O jQuery, para quem não lembra, quem não conhece, ele usava do $, que era uma função, tá, para fazer essa pesquisa aqui. Ok? Então, na verdade, ao invés de ter tudo isso daqui, era $1 que tinha aqui, ó, $, e aqui $1. Beleza? Eu vou só comentar isso aqui para não ficar disparando erro, porque por enquanto não vai funcionar. Então, isso daqui seria uma função. Como que eu posso fazer? Eu posso pegar então, já que era mais ou menos daquele jeito, eu posso fazer o document query selector, tá? E aí então, isso eu estou falando o quê? Olha, referencia a função query selector dentro desse $, aqui. Sempre que eu usar o $, aqui, eu quero na verdade estar usando o document query selector. É isso que ele está fazendo aqui. Mas, olha que interessante, se eu procurar para uma tag P agora, o que eu vou ter? Type error, erro de tipo, e falando que eu estou fazendo uma invocação ilegal de uma função. Não dá para fazer desse jeito. O que acontece? Por debaixo dos panos, o query selector, ele entende e ele está ligado. A palavra do momento é ligado. Ele está ligado ao document. Quando eu faço isso, eu desligo ele do document e trago ele para um outro contexto. O contexto agora desse momento que a gente está aqui mexendo com os códigos aqui onde você está vendo no JavaScript, tá? Ele não está lá dentro do query selector, ele não está lá dentro do document. Eu puxei ele aqui para fora, eu desliguei ele lá de dentro. Essa é a palavra-chave. Por quê? Se eu fizer um console log aqui, ó, this é igual ao document, o que acontece? O query selector, lá dentro dele, ele vai precisar do this em algum momento, tá? E lá dentro dele, o this é o document. Só que aqui fora, o this, por essa linha, a gente consegue ver que o this não é o document. Isso é muito importante, porque quando eu tiro ele, então, do contexto, né, ou do escopo do document, eu simplesmente desligo o this dele e aí ele vai explodir problemas. Porque o this aqui fora é o window, né? O this aqui fora, vou ver se dá tempo de mostrar para você, é o window. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar novamente, eu tenho que ligar o query selector ao contexto do document. E para a gente fazer isso, a gente usa a palavra bind, que ela vai existir aqui para a gente, tá? E o bind, sendo uma função, eu posso falar como primeiro argumento dessa função qual é o contexto que eu quero ligá-lo. Então, document, ou melhor, eu estou dizendo para ele, olha, lá dentro, tá? O document é o mesmo que o this.
Então, Query Selector, mesmo que eu esteja tirando você do seu contexto agora, do seu ambiente, do seu conforto, do seu lar e trazendo você aqui para fora, fica tranquilo, porque sempre aqui fora eu quero que, né, o Query Selector ainda seja ligado ao contexto e ao escopo do document. Então aqui, quando eu usá-lo, não terei mais problemas algum em utilizar assim, porque agora ele está aí, ele está ligado novamente, né? Ele foi religado ao contexto dele lá. Ah, mas por que não apareceu nada aqui, Maicão? Ora, não apareceu nada, porque eu não estou pedindo para ele colocar nada em console.log, mas se eu colocar aqui no console.log, ele vai mostrar aqui pra gente uma tag P, por exemplo, tá? Deixa eu só ver aqui. Por exemplo, uma tag P. Então aqui ele vai pegar a primeira tag P e vai mostrar pra gente. Show de bola? Só aproveitando mesmo, porque é bom a gente revisar essas ideias. Então eu não consigo tirar uma função de dentro. No caso, você percebe que eu estou referenciando, né? Então isso aqui significa que eu estou referenciando a Query Selector que está dentro do document dentro desse $. Eu não consigo fazer essa referência porque ela muda, por debaixo dos panos, o JavaScript muda o contexto dela, tá? Mudando o contexto, o escopo, enfim. Mudando isso, ela perde as referências lá dentro do this, e o this começa a ser outra coisa e a gente começa a ter problema. Então eu faço a ligação de volta, ó, liga o document, fica tranquilo, ainda mantém o document, bota aqui no $, mas sempre use o document como this lá dentro. Fechou, é só isso. Não sei se essa informação foi importante aqui para o Code Drops, mas espero que sim. Bom, agora, o que mais que a gente tem que fazer? A ideia de organizar o HTML, para mim já está ok, eu já consigo pegar os elementos ali de uma ideia, de uma maneira organizada. Agora, eu quero colocar na minha cabeça como é que eu vou organizar os passos da minha aplicação. E sempre eu estava fazendo com vocês, ainda vou fazer outras vezes, tá? Mas nesse Code Drops eu não vou fazer. Eu sempre estava fazendo comentários e falando o que é que eu ia fazer. Ah, minha aplicação precisa fazer isso. Eu colocava o comentário e voltava ali e tudo mais. Veja bem, o exercício aqui eu vou tentar falar isso, só que com funções, ok? Esse é o exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa que minha aplicação precisa fazer quando eu entrar nela é sumir ou desaparecer, tá? Com todos esses caras aqui, que são as seções, beleza? Então eu vou colocar como função hide all tab hide all tab content, pode ser? Faz sentido, né? Porque esse daqui é o section content. Pode ser tab ou section content, tanto faz. Então em um certo momento eu sei que vou ter que fazer isso. Em um certo momento eu sei que vou ter que fazer outra coisa. Quando eu clicar nesse cara aqui, tá? Nesse cara, supondo que esse estivesse selecionado, eu quero remover todas as classes ativas, porque daqui a pouquinho esse cara, quando ele for clicado, ele vai ficar com esse carinha aqui embaixo como ativo, mas quando eu clicar no outro, eu quero remover desse e botar nesse. Então, primeiro de tudo é remover, né? Então, remove all active class. Então, ele vai remover class, todas as classes ativas que ele achar dentro desse cara aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente vai implementar isso. Por enquanto nós estamos pensando de maneira lógica como organizar os passos da nossa aplicação. Ainda não está organizado, eu ainda estou colocando para você o que eu imagino que essa aplicação tem que fazer, tá? Num certo momento, então, quando eu clicar no cara, eu imagino que ele tenha que mostrar para mim qual é essa tab que foi clicada e o conteúdo da tab que foi clicada e não os outros conteúdos. Então, em um certo momento, eu vou precisar de um cara chamado, quem sabe aqui, show current tab. Tudo bem? Show current tab, por enquanto, assim. Daqui a pouquinho eu vou mais a fundo dele. Tudo bem? Ele vai mostrar, tudo bem? Só que, outra coisa que eu imagino que ele tem que fazer, você sabe que toda vez que eu dou um clique no elemento, né, eu tenho aquele event listener no JavaScript, então ele fica lá ouvindo os eventos, né? Ou seja, eu vou colocar uma função aqui que fique ouvindo as mudanças. Vou escrever assim, ó. Listen for change. Assim, ficar ouvindo as mudanças que estão acontecendo aqui. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu implemento. Mas, por enquanto, só organizando as ideias. Muito bem. Além do mais, eu vou ter um momento onde eu vou iniciar esse código inteiro. Tá bom? Esse momento do init aqui que é o mais legal, porque é ele que vai executar os passos para mim, que eu vou organizar aqui. É um dos momentos que vai executar os passos. Só que aqui eu já quero trazer uma outra coisa para você. Primeiro, vamos lá. Eu vou organizar os passos aqui só colocando console.log. Aqui eu vou falar como hide all tabs.
É isso? All content, né? Hide all content. Aqui é remove classes, tá? Aqui no show current tab, ele vai então mostrar uma tab, né? Show current. Aqui há uma mudança, né? Então ele na verdade ele está ouvindo as mudanças, listening. Então olha só, quando a minha aplicação começar, aqui eu implemento agora, só para você entender o que vai acontecer. Quando a minha aplicação começar, essa function init, eu quero que ele esconda todos os elementos, tá? Então aqui eu vou chamar a função, a gente fala chamar a função, invocar a função, executar a função, são palavras que a gente usa quando a gente está chamando ou executando uma função. Então quando ele iniciar, eu quero que ele esconda todas as tabs, eu quero que ele fique ouvindo as mudanças. Por enquanto, essas duas coisas que me vêm na cabeça. Eu quero que ele fique ouvindo as mudanças e esconda todas as tabs. Então aqui no init, eu vou pegar e vou executar ou invocar a init. E aí ela vai fazer duas coisas para mim. Esconder todo o conteúdo e ficar ouvindo para qualquer momento que der um clique aqui. Olha que legal, isso aqui é a organização das ideias. Mas tem um lance aqui. Eu consigo até saber que eu estou mexendo aqui nas tabs, eu consigo entender que o HTML links está se referindo às tabs, mas e se eu estivesse usando esse código aqui, especialmente esse, em alguma outra aplicação que já tem um monte de código, isso aqui não está muito bem organizado para a aplicação. Por quê? Listen for change. Que change? Né? Mudança do quê? Ele está escutando que mudança? Init. Iniciar o quê? Né? Eu não tenho aqui bem escrito de alguma forma na aplicação do que se trata isso daqui. Tá? Então eu vou apertar aqui um Ctrl X para tirar tudo isso daqui e vou colocar isso dentro de um contexto que faça sentido. Por exemplo, Tab Navigation. Tudo bem? Agora sim, eu tenho um contexto para todo esse código aqui. Então tudo que tiver aqui dentro dessa função, obviamente eu estou falando de navegação das tabs. É óbvio que eu estou falando sobre isso, tá bom? Então aqui dentro do nosso documento, eu vou só fazer o seguinte. Quando add event listener. Então fique ouvindo o evento listener. Fique ouvindo o evento de load. Tá? Então quando a janela toda carregar, ele vai executar uma função. Essa função é o quê? Ela é o tab navigation. Ela vai fazer o que para mim? Ela vai criar uma variável chamando tab navigation, onde eu vou colocar esse tab navigation ali. Tab navigation. Mas aqui nós teremos um pequenino detalhe que é o seguinte. Se eu colocar agora aqui no console log o tab navigation, deixa eu ver se eu consigo trabalhar com ele aqui. O que ele vai aparecer para mim? Cara, ele vai aparecer como undefined. Undefined por quê, Maicão? Como undefined? Você não pegou o tab navigation e colocou aqui? Como assim undefined? Simples. Função que não tem retorno é undefined. Por debaixo dos panos aqui, a função está retornando um undefined pra gente, tá? Deixa eu só organizar esse código aqui. E aqui então eu vou retornar alguma coisa que tenha valor lá fora, né? Que faça sentido lá fora. Então return, eu vou retornar um objeto contendo aqui só a função init. Por enquanto, só a função init, eu acho que eu não preciso de mais outra aqui fora. Para que quando eu chegue aqui fora, eu pegue tab navigation e execute ou invoque a função init. Beleza? Quando tiver todo carregado o documento. Pronto. Agora ela vai aplicar as coisas que eu quero ali. Show de bola! Tudo isso que a gente fez aqui foi organizar nossas ideias. Ideias organizadas, agora sim a gente pode colocar lógicas, mais lógicas ainda, porque isso aqui já é uma lógica, né? Manter as coisas organizadas é uma coisa lógica. Agora a gente vai colocar um pouquinho mais de código. E aqui fica um detalhe bem legal. Isso aqui, por exemplo, ó, essa função aqui, tudo bem que ela está dependendo desse carinha que a gente brincou aqui, tá? Você não é obrigado a fazer isso aqui, foi só para a gente revisar uma ideia muito importante, que é a do this, do contexto, scope e tudo mais. Mas se isso daqui estiver fora, tá? Tudo bem organizado, tal, tá fora desse arquivo principal, você poderia estar importando ele, tá? E usando ele dessa forma na sua aplicação. Ou seja, de certa forma, essa organização aqui você está fazendo como se fosse um módulo de tab navigation, ok? Claro que ele tem dependência do HTML, né? Ele tem a dependência do HTML. Ele não é sozinho. Eu coloquei aqui, montou tudo para mim. Não, você vai montar o HTML, você vai montar o CSS, mas depois é só você chamar esse cara e bater o init que ele vai começar a aplicar a ideia de tab nesse cara aqui. A ideia de tudo organizado faz muito mais sentido para que quando você for ler, ó, é muito simples. Carregou a window,
pegou o Tab Navigation e deu um init. Você já sabe o próximo passo que você tem que ir. Você tem que ir para o init. E no init ele está fazendo duas coisas. Pronto, você já sabe o próximo passo. Hide all tab content. E o nome já é bem descritivo, talvez você nem precisaria ler o código. Mas aqui no código vamos fazer então ele esconder tudo. Para ele esconder tudo, dentro do HTML, eu tenho os contents, e aqui eu quero mostrar uma coisa para você. Olha que legal. O que é o HTML Contents? Console log, eu já mostrei para você, né? Que ele é a div que está contendo todos os elementos ali dentro. Só que eu quero fazer uma ideia de que cada elemento seja desaparecido. Então, para cada elemento, eu quero aplicar uma coisa para cada elemento. Então, o nome a palavra de vez é para cada elemento, esconda ele. É isso que eu quero. Então, para isso, eu poderia, por enquanto, criar um const contents. Ele é igual ao nosso HTML contents children, ou seja, são os filhos que eu tenho no HTML contents. Tá? Quando eu faço isso daqui, eu poderia muito bem colocar no console log para ver o que é esse contents. Vamos esperar um pouquinho. Tá ouvindo? Ah, ele é muito grande. Ele falou, cara, esse children aqui é muito grande, eu não consigo mostrar para você o que é o children. Mas eu já vou te falar, o children, então, é uma coleção HTML collection com os filhos que eu tenho aqui desse contents, tá bom? Ele é um HTML collection. Mas é o seguinte, contents contents, digitar é bem difícil para mim, for each. Tá? O que é que ele vai fazer na hora que eu bater um content for each? Aqui, ó. For each, ele não é uma função de contents. Significa que o HTML collection não aceita eu colocar um for each. For each é o quê? Para cada. Então, para cada filho, seria mais ou menos isso. Para cada, o nome desse filho pode ser section, por exemplo. Para cada section, você vai pegar o section, você vai aplicar um style, display, none. Você vai sumir para cada section, mas o para cada não funciona no HTML collection. O para cada funciona no array. Então eu poderia muito bem espalhar os elementos que tem aqui nesse children, espalhar eles aqui no nosso array, deixando ele dentro de um array. Já percebe que sumiu tudo, né? Já viu que sumiu tudo. Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, bem tranquilo. Imagina que ele pertence, tá? Os childrens, eles pertencem a um HTML collection, uma caixa que chama-se HTML. Vou colocar C. Eles pertencem aqui. Então, sei lá, 10, 20, 30, 1000, todos os filhos estão nessa caixa. Essa caixa não aceita a gente colocar um pontinho for each. Não aceita. Você viu ali que não aceita. Tá? Mas uma caixa em array, ou array, uma caixa no formato de array, ele aceita. Então, nós estamos com esse código aqui, ó, o spread operator, ou seja, o espalhamento, nós estamos pegando todos os filhinhos e colocando aqui dentro dessa nova caixa. Tá? Agora sim ele é um array, e ele sendo um array, ele aceita o for each. Só que ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, tudo bem? E ao invés de eu pegar o tab links, eu já sei, por exemplo, que os childrens do tab links são buttons. Só que é o seguinte, se eu faço isso, eu estou obrigatoriamente falando que os links sempre tem que ser buttons. Mas eu vou deixar como children, porque se depois eu quiser trocar de button para uma tag A, por exemplo, tá tudo certo, ou para uma div, tá tudo certo, porque ainda é os filhos, tá? Ainda são os filhos. E aqui eu vou espalhar esse cara num array, tá bom? Vou fazer isso para o link, vou fazer isso para o contents, vai começar a ter uns errinhos aqui, por enquanto eu estou refatorando, mas não tem problema algum. Então, ó, você vê que a gente vai arrumando, vai refatorando, vai entendendo as coisas, né? Quanto mais sentido vai fazendo, melhor a gente vai fazendo o nosso código funcionar. Pronto, agora sim, já assumiu tudo. Depois que ele some tudo, ele fica ouvindo as mudanças. O que é esse ouvindo as mudanças? Para mim, o ouvindo as mudanças é eu pegar todos os links aqui, então HTML, links, colocar aqui um for each nele, tá? Então para cada links ali é uma tab, não é isso? Então para cada tab, eu quero pegar a tab e adicionar um event listener, tá? E esse event listener que ele vai ficar ouvindo qual evento? O de clique. E toda vez que ele clicar, agora sim, eu tenho uma nova função a ser executada quando ele clicar. Quando ele clicar, eu quero que ele mostre o current tab? Sim, só que eu quero que ele faça algumas outras coisas também. Então, por isso, eu vou chamar essa nova função de select, ou select tab. Então, você vai selecionar uma tab passando aqui dentro o event.
Porque dentro do select eu tenho outras coisas a serem feitas. Então, olha, é só por referência, estou referenciando aquela função. Então, quando eu clicar, ele vai entrar no select tab. Console log select tab. Então, vamos ver se ele entrou na função. Quando eu clicar ali. Cliquei, select tab. Perfeito, perfeito. Agora, aqui está o pulo do gato para ele poder mostrar o current tab. O current tab vai receber aqui um ID. Que ID é esse? Vamos olhar aqui de novo. O ID é esse aqui, ó. Quando eu cliquei no produce, eu tenho aqui dentro do dataset dele, sempre que você vira assim no HTML, data, tracinho alguma coisa, quando você vira isso, você sabe que a gente está falando de dataset. Dentro do dataset eu tenho um ID, tudo bem? Então é eu pegar o ID do produce e passar para dentro da função show current tab. Como é que era o nome da função? Já esqueci. Show current tab. Eu vou passar o ID aqui para dentro e esse show current tab vai fazer o papel de mostrar a referência. Então, cliquei no produce, ele vai procurar esse cara e vai mostrar esse cara. Esse é o passo a passo que eu quero aqui, que eu imagino aqui. Então, para selecionar, para eu rodar então aqui, eu vou só pegar aqui const target, vou chamar de target, é igual event current target. Ou seja, é o cara que eu cliquei aqui, tá? Cliquei no cara aqui, ele vai jogar nessa variável target, tá? E dentro desse target, você sabe que eu tenho o ID. Então, eu posso chamar o show current tab, passando aqui o target dataset ID. Então, dentro do dataset dele, eu tenho o ID ali. Vamos ver qual que é esse ID agora. Show current, eu vou concatenar com o ID. Vamos ver se ele vai mostrar certinho o ID que eu quero ali. Então, vou começar no produce. Tá aqui, show current produce. Delivery, show current delivery. Prepare, show current prepare. Show de bola, do jeito que eu imaginei mesmo. Agora, para mostrar, a ideia é a estratégia normal de se mostrar um elemento HTML. Só que qual elemento? Eu tenho que buscar por esse elemento, né? Se eu não achar ele, não vai adiantar. Então, const tab content, eu vou chamar e eu vou pesquisar aqui pelo elemento que recebe o ID. Eu vou concatenar com esse ID aqui. Então, ele vai pesquisar lá dentro pelo ID prepare. Se eu clicar no prepare, ele vai colocar então o section, nesse caso eu sei que é o section, prepare aqui dentro. Como que eu sei que é o section? Aqui, ó, section ID prepare. Esse é o cara que tem ID. Então, não adianta eu colocar no button aqui ID prepare e ID prepare, porque ele vai se confundir, ele vai achar o primeiro ID e aí não vai ser o comportamento que eu quero. Então, tem que ser dessa forma a estrutura. Beleza, então aqui no tab content eu já tenho ele, agora é o tab content style, tab content style display block. Ou seja, ele vai mostrar de volta o cara que eu botar ali. Vamos ver? Cliquei no produce, how to produce, delivery, how to delivery, prepare, mas tá muito bagunçado isso, porque ele tá colocando um abaixo do outro. Tranquilo, ainda nessa parte do select tab, eu vou continuar agora a minha lógica. Agora, na minha lógica, eu preciso fazer as mesmas ideias que eu fiz no init, quase as mesmas ideias, mas pelo menos esconder todos, eu preciso esconder para que ele mostre depois. Então ele primeiro vai esconder todos, para que depois ele mostre. Olha a diferença das coisas, né? Essa parada aqui de diferença, colocar esse cara aqui depois, eu não sei se eu fiz alguma coisa muito errada aqui, mas ficou estranho. Aqui, ó, ele deu uma pulada na tela, mas olha só, isso aqui é o famoso algoritmo que eu falo, né? O algoritmo é o passo a passo das coisas. Então, esse algoritmo está dizendo, você vai mostrar o cara e depois esconder tudo. Olha o que vai acontecer. Nada. Porque ele está mostrando e escondendo imediatamente, ok? Então, um erro de algoritmo. Algoritmo eu não sei se existe errado, existe o resultado, né? Você não está conseguindo o resultado que você quer, então tem que mudar o algoritmo nesse caso. Então, olha só, agora sim, how to produce, ele vai mostrar, ele apaga o produce e joga o delivery, apaga e mostra o content, tá? Se você quiser parar essa aula por aqui, você já conseguiu o resultado, mas ainda falta detalhes para mim, detalhes importantíssimos. Por exemplo, manter aqui esse cara mostrando que ele está ativo, que eu cliquei nessa tab e essa tab está ativa. Não tem nada visual mostrando para mim que essa tab está ativa. Por acaso o nome se parece, mas e se não se parecesse? Nada está mostrando para mim que isso aqui está ativo. Eu preciso de alguma forma mostrar que isso está ativo, tá bom? Para mostrar, eu preciso adicionar uma classe aqui. Depois que ele encontrar tudo aqui no target, eu vou então adicionar a classe, tá? Então eu vou pegar dentro do class name dele, class name, eu vou
concatenar o próprio class name, que ele já tiver, eu não sei se ele vai ter class dentro dele, mas eu vou adicionar um active nele. Tudo bem? Vou dar um espaço, porque se ele tiver outras classes, ele vai manter as outras classes, mas eu vou adicionar a classe active. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho uma classe active. Perfeito, olha ali. Ficou ali mostrando que está funcionando. Mas por que ele já está mostrando? Porque no nosso CSS, nós já colocamos aqui que quando o button tiver a classe active, pega o after e joga em 100%. A gente já fez isso antes, beleza? Só que olha o que acontece se eu clicar no delivery. Agora ficou os 2 e no prepare, pior ainda, ficou os 3. Então eu preciso de uma estratégia de remover todas as classes ativas. Lembra disso? Remover todas as classes ativas. Agora é hora da gente implementar essa ideia, que eu já tinha pensado antes, mas eu não tinha feito ainda, mas agora é hora de fazer. Então eu tenho que pegar de todos esses links aqui, que eu tenho ele aonde? No HTML, links for each. Então para cada um deles, você vai pegar uma tab, ele vai chamá-lo de tab, né? Você vai aplicar essa função aqui. Você está passando o argumento tab para essa função, e essa função executada, ela vai fazer o papel de pegar tab, class name. Então você vai procurar no class name, você vai fazer um replace, ó, class name. Você vai pegar as mesmas classes que tinham antes, tá? E você só vai fazer o replace do que for espaço active. Você vai fazer um replace por vazio. Só isso. Então ele vai manter as mesmas classes de antes, se tiver mais. Aqui nesse caso não tem, mas a gente já está se preparando se tiver mais. Se tiver mais classes, você vai só remover o que for ativa e mantém o restante ali. Então vamos ver? Produce, delivery, prepare, produce, delivery. Mas aqui tem mais um detalhe que não sei se você percebeu, mas quando inicia o meu código, né, eu vou até modificar aqui para ele atualizar aqui. Quando ele inicia completamente vazio essas tabs. Isso pode ser um comportamento, tá tudo certo, mas eu acho que o comportamento mais interessante aqui, ele ia começar pelo menos com o prepare aqui, já iniciado, né, já disparado para mim aqui, tá bom? Então para isso, eu vou vir aqui no HTML, eu vou falar em qual desses caras que eu quero que comece. Por exemplo, esse cara aqui, data default, tá? Então, por padrão, esse aqui vai estar aberto. Ou então eu posso colocar assim, ó, data open, data open. Ou seja, esse aqui é o que está aberto. Aí o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou procurar o aberto, open, tab. Só open mesmo, tá bom. HTML open. Open tab, vai. Fica mais interessante. Aqui então, eu vou procurar o cara que tenha data open no seu HTML, nas suas propriedades HTML, tudo bem? Eu tenho o Open Tab aqui. Então, quando ele começar no init, tá? Init, pega o HTML, Open Tab e dá um clique nele para mim. Pronto, o JavaScript vai dar um clique nele para mim. Aí, começou com ele clicado, tá? Agora, a cerejinha do bolo disso que eu quero é aqui no CSS, é adicionar aqui pra gente uma ideia de animar esses caras de uma maneira mais interessante. Então, eu vou dropar mais um código aqui, que eu vou animar todas as sections dentro do tab content com essa animação up que nós criamos aqui, tá bom? Fazendo ela aparecer em um segundo. Já temos também vídeo de animação aqui, procura CSS Animation aqui no canal, temos um vídeo bem grande falando sobre isso, mas esse keyframes, ele está criando então uma animação de nome up, que eu estou usando aqui nesse animation, nessa propriedade animation, que está sendo aplicada nas seções dentro de tab content, né? Então, para criá-lo eu preciso de início e fim. Então, ele vai partir disso e terminar nisso. Então, ele parte da opacidade 0 e o translate y, ou seja, a posição do eixo y dele é 15 pixels. Então, ele está deslocado 15 pixels para baixo, né? Porque o positivo no y é para baixo, o negativo é para cima. Então, ele está 15 pixels para baixo. E aí, então, quando eu falo para ele ir para a opacidade 1, ou seja, ele vai aparecer suavemente de 0 a 1. Isso aqui é a mesma coisa de 0 a 100%, tá? Então, suavemente ele vai fazer essa animação e vai sair da sua posição 15 do eixo Y para a posição 0. Então, olha só como que funciona. Vou até fechar aqui para ficar mais legal. Então, a gente tem agora uma ideia de tabs muito elegante para colocar e organizar nossos conteúdos HTML. Bacana, né?
Então é isso, galera. Esse foi o Code Drops de hoje. Eu espero que tenha feito bastante sentido para você. Apresentamos muitas coisas legais aqui, diferentes, né? Eu espero que você tenha entendido. Um abração do Maicão e eu te vejo aí nos comentários. Muito obrigado aí pelo seu like, pelo seu comentário. Eu tenho lido esses comentários. Isso tem ajudado a gente a trazer mais conteúdos aqui pro canal. Fiquem com Deus, um abração, até mais. Tchau, tchau.